Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Psicoandrologias, um canal para nós falarmos um pouco sobre a psicologia masculina, como funciona a mente do homem, como é ser homem na sociedade atual. Então hoje vamos falar um pouco sobre o que é um homem, o que é masculino, o que é masculinidade, ou pelo menos tentar refletir sobre, porque vocês vão ver que na verdade não existe uma resposta para essa pergunta. Então, esse vai ser o primeiro vídeo de uma série especial que estou fazendo, como base o livro Perspectives in Male Psychology and Introduction, Perspectivas em Psicologia Masculina, uma introdução. É o melhor livro que eu conheço até agora para psicologia masculina, infelizmente ainda não foi traduzido para o português, que eu saiba. E na verdade esse é o segundo vídeo, porque o primeiro foi eu falando um pouco sobre o que é a psicologia masculina, né? Mas eu fiz ele bem antes dessa especial. Então esse é o segundo capítulo do livro Studying Sex and Gender Difference and Introduction, estudando diferenças sexuais e de gênero, uma introdução. Existe muita confusão, as pessoas falam muito besteira quando elas pensam o que significa estudar diferença sexual ou diferença de gênero. Então vamos tentar esclarecer um pouco alguns desses mal entendidos. Bom, então o que significa estudar uma diferença sexual ou estudar uma diferença de gênero? Em geral, uma divisão que é feita é considerar o sexo uma coisa biológica e o gênero uma coisa cultural. Então, o sexo ele seria determinado no nascimento, ele seria dicotômico, então existe na espécie humana só macho e fêmea. Em outros animais existiria o hermafrodita e o assexual, então existem essas quatro categorias em todo a biosfera, considerando todas as formas de vida conhecidas. E ele é definido então pela anatomia, pela genética e pelos hormônios. Então, geralmente, quando se fala de diferença sexual, você está pensando numa diferença biológica já presente desde o nascimento. Quando se fala em gênero, geralmente as pessoas associam com uma percepção subjetiva. Então, como você se vê, existe um contínuo. Então, não existiria o homem e mulher, mas você pode pensar em alguém que é 70% homem, 30% mulher, ou 50-50. Você pode introduzir terceiro gênero, quarto gênero. Você pode introduzir quantos gêneros você quiser. Você pode até falar de pessoas sem gênero. E ele seria definido então pelos comportamentos e normas sociais. Na prática, não é tão fácil assim dividir sexo e gênero. Acaba sendo mais uma divisão didática. Em geral, existe uma correlação muito forte em todas as culturas de que o sexo macho é um gênero, que em português a gente chama de homem, e o sexo fêmea é um outro gênero, que em português a gente chama de mulher. E às vezes as pessoas ficam brigando diferença de sexo e de gênero e na verdade você acaba sendo intercambiável, acaba sendo tudo a mesma coisa. É um assunto bem complicado e mesmo quando a gente pega, por exemplo, o sexo, existem condições clínicas em que a pessoa pode ter a anatomia de um sexo e a genética de outro. Então, eu aqui vou estar usando sexo e gênero como sinônimos e eu suponho que vocês tenham uma boa noção do que eu estou falando, porque em geral tudo isso, anatomia, genética, hormônio, comportamento e norma social, eles costumam estar interligados muita força. As pessoas, quando você tem algum caso em que essa correspondência entre as cinco dimensões não batem, isso geralmente é uma condição rara, você geralmente está falando de um grupo bastante específico, bastante diferente de pessoas. Talvez o erro mais comum que as pessoas cometam quando a gente fala de diferenças sexuais ou diferenças de gênero seja cair na falácia ecológica, que quer dizer acreditar que se algo é verdade no nível grupal, no nível do grupo, deve ser verdade no nível individual. Todas as pessoas exibem as mesmas características e o grupo do qual elas fazem parte. Então, quando eu digo, por exemplo, que em média homens eles dirigem melhor do que mulheres, as pessoas ouvem todos os homens dirigem bem, todas as mulheres dirigem mal, o que é errado, é falso. Isso não é verdade, existem homens que dirigem muito mal, existem mulheres que dirigem muito bem, mas quando a gente analisa em média, pode ser que a gente observe uma diferença significativa entre um grupo e outro. O que não é bom nem mal, é apenas a forma como o fenômeno se deu.
E então, diferenças sexuais são diferenças médias entre homens e mulheres em traços específicos. É importante perceber que, enquanto a população de homens difere em média da população de mulheres em alguns traços, nem todos os homens diferirão de todas as mulheres em todos os aspectos, como está escrito no livro do Nido e Berry, na página 31. Outro erro que as pessoas caem muito é confundir desigualdade com injustiça. Se alguém encontrar uma diferença entre homens e mulheres, isso significa que estamos cometendo uma injustiça social, de que estamos vivendo uma sociedade machista e precisamos eliminar essa desigualdade. O que não é bem verdade. Quando as pessoas falam de que elas são a favor da diferença, de que elas prezam por uma sociedade tolerante que abrace a diversidade, a gente deveria abraçar também as diferenças não só individuais, mas também de grupos. Um grupo pode ter características diferentes de outro grupo, e isso não significa necessariamente uma injustiça. E talvez o terceiro erro cometido mais pelo pessoal acadêmico e ligado a movimentos, por exemplo, feminista, do que pessoas leigas, é de que há mais similaridades que diferenças entre homens e mulheres. Então, se nós formos comparar homens e mulheres, todos nós temos dois olhos, dois braços, uma boca, um coração, todos nós sentimos medo, todos nós sentimos alegria, todos nós falamos, todos nós fazemos um monte de coisa que se nós formos somar todos, nós temos mais coisas em comuns do que coisas diferentes e que, portanto, as diferenças elas não são importantes, nós deveríamos ignorá-las, porque elas são pequenas, elas são desprezíveis, mas existe um grande problema nessa forma de raciocínio, que é diferenças pequenas podem ter grandes consequências. Então, a similaridade genética entre humanos e chimpanzés é do que 98, 99%. Nós temos mais similaridades que diferenças com os chimpanzés. Mas alguém aqui acha que essas diferenças são desprezíveis? Que nós devemos considerar humanos e chimpanzés idênticos entre si? Ou pegando um caso mais extremo, a similaridade genética entre humanos e bananas parece que é de 60%, então tecnicamente existem mais similaridades que diferenças, pelo menos no nível genético. Devemos dizer que essas diferenças elas são desprezíveis, que humanos e bananas são iguais e portanto deveriam ser tratados como o mesmo grupo? Eu tenho certeza que a resposta de todos vocês é não. E mesmo que a diferença entre homens e mulheres seja de 1%, isso pode acabar tendo consequências muito grandes que nós precisamos levar em conta. Como se estuda então a masculinidade, o que é ser homem? Para quem viu o debate entre o Aldir e a Carolina no Spotniks, a Carolina ela disse que seria impossível a gente estudar as diferenças de gênero ou algo do tipo, porque você não pode mudar de sexo e ver o que muda na sua vida. Mas isso não é bem verdade, primeiro porque hoje em dia existem as terapias de mudança de sexo, as cirurgias, terapias hormonais, e nós temos várias condições atípicas que criam quadros intermediários, quadros em que você observa uma quebra daquelas associações que eu falei no começo entre hormônio, anatomia, comportamento, norma social e genética, como a síndrome de Klinefelter, a síndrome da insensibilidade a andrógenos. Nós temos pessoas transgêneras e intersexuais, até que ponto elas diferem ou são iguais às pessoas cisgêneros, as pessoas, vamos dizer assim, estão dentro daquele padrão em que as 5 dimensões elas estão combinando uma com a outra. Nós temos a hiperplasia adrenal congênita, nós podemos comparar com animais não humanos. Então, existem muitas formas da gente estudar o que é a masculinidade, o que é ser homem, o que é a psicologia masculina, sem precisar ficar mudando de sexo. E, de acordo com as pesquisas, as comparações interculturais que têm sido feitas, parecem haver pelo menos 65 diferenças universais, ou seja, 65 diferenças que são encontradas no mundo todo, que aparentemente não são explicadas pela cultura e que ou não se conhecem exceções, ou essas exceções parece que elas são absurdamente raras e podem facilmente ser explicadas por alguma condição ambiental também rara.
E claro que eu não vou falar que é 65, ficaria uma lista muito longa. Uh, mas o que importa é que parece que, em geral, elas estão associadas uma com a outra, existe uma coerência entre elas. E Needle e Barry eles falam que nós podemos agrupá-las em 7 grupos, em 7 famílias. Então as primeiras são que os homens em geral eles são mais focados em tarefas, são mais trabalhadores, mais produtivos e preferem trabalhar com coisas. Então você dá uma tarefa para fazer, eles vão focar em como resolver essa tarefa, ao invés de focar, por exemplo, em qual a importância em executar essa tarefa para as outras pessoas ou ficar conversando sobre a vida um do outro. Então, por exemplo, quando a gente vê a questão das diferenças de gênero na amizade, as mulheres em geral preferem conversar sobre o que tem acontecido na vida delas, quais são as novidades, ou como elas estão se sentindo, enquanto os homens eles preferem conversar sobre como vai o trabalho, quais tipos de jogos eles têm jogados. Então, essa preferência, esse foco em coisas, em tarefas. Homens em geral tendem a cometer mais crimes e usam mais drogas. Eles tendem a ser mais competitivos e tendem a sexualizar as mulheres mais do que o inverso. Então aquela coisa de que o homem ele objetifica sexualmente a mulher. A mulher também vê o homem como um objeto sexual, apenas menos frequente ou com menos intensidade do que os homens em geral. Lembrando então da falácia ecológica, eu não estou dizendo que todos os homens são assim, ou que todos os homens são mais do que todas as mulheres. Eu estou dizendo que, em média, os homens são assim, ou os homens são mais do que as mulheres, né? Os homens, em geral, eles também tendem a correr mais riscos, eles exploram mais, investigam mais e tendem a ser mais agressivos. Eles gostam de STEM, também conhecido como Hard Science, ciências pesadas, né? Então, STEM, para quem não sabe, é sigla em inglês para Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática. São as áreas profissionais geralmente dominadas por homens. Também gostam mais de esportes. Os homens em geral eles tendem a ter com mais frequência, ou pelo menos são diagnosticados com mais frequência com transtornos de aprendizagem, com transtornos psicóticos e transtornos autistas. E eles parecem tender a sentir menos estresse, mas tendem a sentir mais tédio, mais apatia e coisas do gênero. O que nos leva então a um arquétipo masculino. Existe uma espécie de rascunho básico que geralmente vai fazer, pode se manifestar de várias formas em cada homem, mas se a gente for prestar atenção, mesmo que cada homem seja único, tenha uma masculinidade diferente, como defendem as pessoas que acreditam em múltiplas masculinidades, nós podemos ver que elas obedecem um desenho bastante parecido, um rascunho bastante parecido, que corresponde aos 3 P's do David Gilmour. Então, o protetor, provedor e procriador. O homem, então, ele é um guerreiro, ele é um lutador, ele enfrenta perigos, ele corre riscos, ele combate, ele é um provedor, então ele sustenta sua família, ele trabalha, ele é um procriador, então essa coisa de ser sexualmente ativo, tentar tomar iniciativa nas relações sexuais, nas relações amorosas, pensar em sexo com bastante frequência, muitas vezes o comportamento da infidelidade sexual, da poligamia. E para conseguir ser um bom protetor, um bom provedor, um bom procriador, é necessário ser bom em controlar as emoções. Então essa questão do controle emocional também é algo que tende a ser muito enfatizado em praticamente todas as culturas e que parece fazer parte desse arquétipo masculino, dessa masculinidade. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, curta, compartilhe com os amigos, com a família. Quem ainda não está inscrito, inscreva-se no canal para receber notificação de quando sair vídeo novo. E me ajude a manter o canal fazendo uma doação no link da descrição desse vídeo. Obrigado e até a próxima.